tivemos que esperar há cerca de 10 anos para que o Senhor se lembrasse da gente e para que o nosso ventre viesse a frutificar, para que conseguimos ter a nossa primeira filha. E muitos irmãos, né? Nesses 10 anos eu aprendi muita coisa, vivenciei muita coisa, né? Querendo ou não, a dor traz crescimento, a dor traz aprendizado. A dificuldade te faz crescer em muitas coisas. Quando nós estávamos, né, eu e a Karina, nesse deserto, vamos falar assim, hoje eu não vou ficar falando tanto da nossa história, porque a pastora Karina já falou no Dia das Mães, e propositalmente a pastora Rose colocou eu para o Dia dos Pais, né? Mas eu quero hoje trazer uma mensagem, vou falar algumas coisas, né, do que a gente viveu. E uma das coisas em que eu ficava assim conformado, irmãos, e só acho que quem passa por essa dificuldade começa a aprender, assim, né? Às vezes a gente vê pessoas reclamando dos filhos. Fala que o filho, sei lá, é uma peste. Começa a olhar o filho como se fosse somente uma responsabilidade. Sabe? É um fardo. Ai, meu Deus do céu, meus filhos são isso, são aquilo. Eu não aguento mais essa criançada. Esse moleque não me obedece. Não dá. E às vezes alguns aí até xinga de palavrão pesado mesmo, que eu já vi. Posso te falar uma coisinha? Não sei se você já fez isso, já viu isso, quem está assistindo. Não ter filhos é pior. Vai por mim. Só se realmente você não quer, né? Mas se você não tem certeza, ou se almeja, não ter filhos, viver a esterilidade, é pior. Vai por mim. E, irmãos, como a palavra fala, filhos são uma bênção. Filhos é a herança do Senhor. Deus te presenteou, Deus te deu o privilégio de ser pai, de ser mãe. Glória a Deus. Isso é um planejamento de Deus, é uma criação de Deus para a tua vida. Filhos são bênção, é herança. Aleluia. Então, irmãos, e essa bênção na sua vida, faço questão de falar, porque na história antiga, no passado, né? Quando a mulher era estéril, o povo entendia isso como se fosse uma maldição, ou como se fosse uma punição divina. Era assim que o povo enxergava. Não pode ter filhos, é maldita. O pessoal via isso como uma maldição. E, irmãos, curiosamente, os nossos 3 patriarcas da Bíblia, Abraão, Isaque e Jacó, com as suas esposas Sara, Rebeca e Raquel, as 3 passaram por problemas de esterilidade. As 3. Como não bastasse, Manoá, mãe de Sansão, era estéril. Quando Deus abriu a madre de Manoá, surgiu o juiz chamado Sansão, que todos aqui conhecem a história. Além de Sansão, a própria Ana, que gerou Samuel. Todos conhecem muito bem essa história. E como eu ouvi essa palavra, irmãos, né? Eu falava, meu Deus, quando vai chegar meu Samuel? E chegou Ana. E o interessante, irmãos, que eu lembro, quando eu estava eu e a Karina, nós estávamos, acho que no 2º ano de casamento. Eu lembro muito bem daquela cena. Uma vez a pastora Karina, eu estava na sala assistindo TV, a pastora Karina descendo assim a escada, chegou assim para mim e falou: se eu tiver uma filha,
Eu já sei qual o nome vai ser dela. Ana Caroline. Irmão, mas desse dia que ela falou o nome que ela já tinha escolhido, até se concretizar, o negócio foi difícil. A espera foi longa. Além de Ana, Sunamita em 2 Reis 4, e também Isabel, que gerou à luz a João Batista, primo de Jesus. E interessante, irmãos, como personalidades importantes na Bíblia tiveram que passar por esse problema, né? Pela esterilidade. Eu falei, meu Deus. Mas, enfim. E Deus, com seu poder, mudou a história dessas mulheres. Mudou a história dessas famílias, né? Aquilo que era visto como uma maldição, Deus, pela sua graça e poder, mudou a sorte da vida dessas mulheres. Não que, assim, irmãos, eu me considerava maldito por não ter filho. Nada disso, irmãos, mas, sendo bem franco com vocês essa noite, isso traz um desconforto emocional muito grande. Parece que não, mas... porque é uma fase da sua vida que não está acontecendo. Todo ser humano nasce, cresce, casa, reproduz, envelhece e morre. Quando uma dessas fases não acontece, a sua vida bagunça. Eu falei, meu Deus, isso não está acontecendo na minha vida. Dá um desconforto emocional, dá assim um desconforto social também, porque chegava momentos que eu e a pastora Karina não gostava nem de sair. Falei, não quero estar no meio de gente, porque daí tem que ficar explicando, né, o que está acontecendo. Daí vem a turma falar, e aí, quando vai ser? Eu falei, irmão, não sei quando vai acontecer, não sei como vai ser. Então, era difícil administrar isso, era difícil controlar isso, né? Essa falta que fazia na nossa vida. Porém, nesses 10 anos a gente aprendeu e viveu muita coisa, irmãos, e a gente começa a entender porque Ana, quando foi orar, só mexia os lábios, porque às vezes você não tem nem pique mais para orar. Quando você está querendo muito uma coisa na sua vida, quando você está esperando algo acontecer na sua vida, uma bênção, e não acontece, irmão, você às vezes perde o pique de orar. Aí você começa a entender porque Ana só mexia os lábios, né? E nesses 10 anos a gente se indignava muito, irmãos. E aí vocês já vão começar a entender por que eu li o Salmo 73. O Salmo 73, irmãos, é um salmo escrito por um levita chamado Asaf. Ele era servo na casa do Senhor. Ele vivia para servir ao Senhor, servir ao templo. E como que vocês podem perceber no salmo, irmãos, ele coloca no versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Irmãos, eu não sei se você já viveu isso ou já sentiu isso. Quando você acaba vendo, eu pelo menos eu me indignava, não vou falar nós, mas eu me indignava, tá? Assim, puxa, éramos pastores, eu, a pastora Karina, né? Procurando viver uma vida de testemunho. Não estou dizendo que a gente é perfeito, irmãos, tá? A gente tem erros, mas procurando vir à igreja, sabe? Vigília, escola dominical, festividade da igreja, estamos aí junto. Tem reunião de igreja, nós estamos aí. Para oração, vamos para o culto, pregando, ministrando louvor, sabe? Pô, estou aqui, Senhor, estou me esforçando. E aí, quando a gente via um não crente ou um ímpio tendo 1, 2, 3, 4 filhos, eu falava, Deus,
É difícil administrar isso. Senhor, eu vou para a sua casa, sou teu servo, estou desempregado, e o que está no barzinho nesse momento, amanhã, segunda-feira, tem emprego, e eu? E aí a gente começa a sentir assim um desconforto, a gente começa a ficar meio, sabe, olha, a gente fica meio como Asaf, sentia inveja dos arrogantes quando via a prosperidade dos ímpios. A gente começa a ficar assim, Deus, eu estou na tua casa, estou te servindo, e aí? Já se passou 1 ano, 2, 3, uma coisa, irmãos, quando demora 2, 3 anos. Agora, quando o negócio começa a pegar 7, 8, 9, irmão. Irmãos, eu gosto de ser assim muito prático, sabe? Eu gosto de às vezes pregar uma palavra que sirva para a nossa vida. Porque a gente começa a sentir A própria Bíblia fala, a esperança demorada adoece o coração, e você começa a ficar um pouquinho transtornado. Você começa a ficar, às vezes, irmãos, como um filho birrento. Às vezes eu acho que eu ficava, irmãos, sem brincadeira, como o filho mais velho do filho pródigo. Como o filho mais velho do filho pródigo, que eu acho que todo mundo conhece essa história, né, do filho pródigo. Da mesma forma como ele falou com o pai dele, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E às vezes a gente fica assim, falei, Deus, eu estou vendo os outros e eu não. Irmão, teve situação que era assim, ó, eu e a pastora Karina já casados, e tinha amigos assim da gente, que eram solteiros. Solteiro. Conheceu alguém, namorou, noivou, casou, teve filho, e nós ainda nada. Ei, irmão. Hoje eu estou falando com essa tranquilidade, irmão, mas só que vai maquinando o negócio aí. A menina que pegou o buquê de rosas da pastora Karina, essa eu vou contar. A menina que pegou o buquê de rosas da pastora Karina, minha amiga, né, a Luciana, ela não tinha namorado. O buquê foi tão abençoado que ela pegou o buquê, pouco tempo depois conheceu um rapaz, namorou, casou, já tinha filha, e nós ainda esperando no Senhor. Eu falo, Deus, a unção desse buquê não podia, né? E pois bem, irmãos, a gente vai e aí você fica, mas por que às vezes aquilo que eu quero que aconteça e não está acontecendo? E por que não acontece? Porque, sabe, quantas vezes, irmãos, eu orava, eu não tinha resposta. Quantas vezes, irmãos, quando o crente fiel, vamos falar assim, que vem para a igreja, passa por situações difíceis, quando passamos por uma prova grande ou longa, vem os questionamentos. Por que, Senhor, eu estou passando isso? Sou teu servo, sou tua serva. Por que tem que vir essa condição na minha vida? E aí você quer respostas, né? Você quer entender isso aí, por que você está passando por isso? Aí já começa a vir na mente, eu estou em pecado. Eu estou em pecado, estou fazendo alguma coisa que Deus não está gostando. Deus, fala para mim o que está acontecendo, se tiver que mudar o mundo. Você começa a entrar em qualquer negócio com Deus. Quando o desespero começa a bater, eu falo, Deus, por quê? Por que eu estou nessa situação? Irmãos, eu lembro que uma vez, e foi justamente nessa jornada que eu consegui uma vez entender com mais profundidade o livro de Jó. E foi até uma vez em que eu preguei aqui. Às vezes a gente quer, irmãos, Jó, um homem justo,
eu longe de ser justo igual Jó, irmãos, mas homem fiel, justo, perdeu tudo, passou por um processo, e depois ele recuperou tudo que tinha, em dobro. E você às vezes para e pensa, puxa, eu quero entender o porquê que eu estou passando essa dificuldade, o porquê que dá demora da conversão do meu marido, porquê que dá demora da conversão da minha esposa, porquê que o meu filho não sai das drogas, porquê que eu não consigo essa cura, porquê que eu não consigo resolução na minha vida financeira, porquê que eu não consigo casar, porquê que eu não consigo ter filho. Você começa a perguntar por quê, Senhor. E irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você não vai ter resposta. Muitas vezes você não vai ter resposta. E vou te dizer mais, nem Jó teve resposta. Tá? E numa das conclusões em que eu dei quando eu preguei o livro de Jó foi o seguinte: Deus, ele é tão grande e nós somos tão limitados que nós não temos condições de entender o que Deus está fazendo, mesmo que Ele explique. Talvez isso não te console muito. Só que muitas das vezes as dificuldades acontecem na nossa vida e Deus não vai dar explicação porque nós não vamos entender. Só que no fundo, irmãos, não é de resposta que você precisa. O que você precisa é de promessa. Não é de resposta. O que importa é você ter promessa. E promessa, Deus garante o seguinte: eu cumpro. Jesus, quando ele veio fazer o ministério dele, ele não ficou te dando explicações. Ele falava: não temas, tão somente creia, ponto. Não vou ficar te dando explicações. Eu simplesmente tenho uma promessa na tua vida e vou cumprir. Mas não vou ficar te dando explicações. Você não vai entender. O importante é ter promessa. Aleluia. Só que a promessa estava demorando, irmão. Ei, mesmo tendo promessa, você fica, Senhor. E foi o que aconteceu com Jó. Jó não teve explicações, mas ele teve promessa. Deus o restituiu tudo em dobro. Irmãos, e aí, irmão, quando a gente tenta entender o que está acontecendo, por que eu estou passando essa dificuldade, por que essa demora toda, a gente fica mal, a gente fica angustiado, a gente não dorme, a gente fica atribulado, a gente fica mal-humorado, a gente fica impaciente, né? Conforme fala o versículo 16 desse salmo que nós lemos: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. É difícil, não dá. Mas uma coisa que Asaf entendeu, né? Além disso, no versículo 13 ele fala assim: às vezes a gente começa a questionar, irmãos, isso é muito sério, será que vale a pena tudo isso? Bate sentimento de querer parar. Será que vale a pena mesmo tudo isso? E Asaf teve esse sentimento. Verso 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Do tipo assim, para que eu estou me esforçando? O negócio não está rendendo para mim. Mas Asaf, no fim, ele vai começar a entender que o maior bem é Deus, e a gente vai falar disso daí. Que apesar de toda essa dificuldade, o maior bem que ele tem é estar na presença de Deus. Mas daí você fala: pastor, mas enquanto a bênção não vem, o que a gente faz? Daí eu acho que essa é a questão. Enquanto o meu milagre não acontece, quantas coisas na minha vida não mudam, o que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que correr? O que eu tenho que executar? E aí, irmãos, eu quero falar 3 coisas aqui que serviu na minha vida, tá? E quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, irmão, não se distancia de Deus.
não se distancia de Deus. Irmãos, olha, eu admiro pessoas que quando está na prova louva, quando está na dificuldade canta, que nem Jó, bendito seja o nome do Senhor. Paulo e Silas na prisão, chicoteado, castigado, cantava, salmodiava hinos ao Senhor. Mas irmão, se não está dando para falar bendito, não está dando para cantar, vem rastejando, mas não para. Se você conseguir, amém. Estou sendo bem franco com você, irmãos, porque muitas vezes eu não chegava aqui na igreja com o coração, uau, bendito, não. Eu vinha, não está dando para vir cantando, salteando, cantarolando, mas vem rastejando em nome de Jesus. Deus é teu bem maior. Irmão, se você desistir de Jesus, para onde você vai? É só Ele que tem palavras de vida eterna. Deus é o bem maior, é maior do que filho, do que marido, do que dinheiro, do que profissão, do que status. Deus é maior. Você vai desistir de Deus assim? Irmãos, a salvação é em Cristo. Você desistiu de Cristo é perdição. É uma questão às vezes até de inteligência. Estamos falando de salvação, vida eterna. Não, agora assim, não estou recebendo, não estou ganhando, não estou recebendo a chave, a vitória e tal. Aí eu desisti, irmão. Nós estamos falando de salvação, do único e verdadeiro Deus. Fora dele não há Deus. É uma questão de, às vezes, de inteligência. Não tem que desistir. E aí? E aí, se Deus não me desse filhos, eu não vou abrir mão da minha salvação. Vou rastejando, mas de Deus não abro mão. É assim, Deus não me deu o emprego que eu quero, não me deu o carro que eu quero, não me deu o marido que eu quero, não importa, Deus é o bem maior, aleluia. Deus não me fez como eu queria, Deus é maior, não desista dele. É isso, aí qualquer coisinha a pessoa sai da igreja, não quero mais, vão parar, é salvação. Quem tem palavras de vida eterna além de Cristo? Ninguém. Nem seu pai, sua mãe. É só Cristo. Ele é o sacrifício maior. Ele é o amor maior. Então eu acho que isso é o que segura. Independente. Asaf, quando ele entra no santuário, ele entende o caminho dos ímpios. E aí, irmãos, versículos 17, 18 e 19 fala assim: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quem sai de Cristo, irmãos, é isso que acontece, certo? E no último versículo, irmãos, Asaf ele fala assim: mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Bom é estar perto de Deus. E é isso que basta. Jamais deixa. O segundo, irmãos, assim, não sei que situação você está na sua vida. E olha que eu passei 10 anos, hein? Não sei quanto tempo você está aí numa dificuldade. Não sei. Mas assim, se você está vivendo algo difícil, se possível, viva a sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes, porque a gente tem alguma dificuldade, a pessoa fala: eu não tenho a casa que eu quero, então eu não quero mais nada na vida, eu não quero mais saber de sair, eu não quero mais saber de trabalhar, eu não quero mais saber de ir para a igreja, eu não quero saber de fazer mais nada, tá? Porque eu não tenho aquilo que eu quero. Deus não está me dando um namorado, não está me dando uma namorada, então é o seguinte, eu vou ficar dentro de casa mesmo, trancado, e não vou falar com ninguém, não vou falar mais com ninguém, nem pelo celular, eu vou ficar aqui, não vou nem mais trabalhar. Irmãos,
independente daquilo que você estiver esperando ou necessitando, viva a sua vida com responsabilidade. Se você trabalha, continua trabalhando. Se você estuda, continue estudando. Se você está pensando em fazer alguma viagem, faça essa viagem. Se você comprou um terreninho e está querendo construir, construa a casa. Se você está pensando em fazer bordado, faz bordado. Mas em nome de Jesus, viva a sua vida com responsabilidade ainda. Não é chegar assim e ficar, ai, não está acontecendo nada, eu vou ficar aqui, não quero falar. Não, vive a sua vida. Imagina se eu e a pastora Karina se trancassem e a gente ia ficar 10 anos no prejuízo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho que esse ponto 2 eu consegui viver bem. Porque quando dava louca, falava para a pastora, vamos viajar. Para onde? Não sei. Mas vamos. A gente até inverteu um pouquinho a ordem, né? Geralmente os pais criam os filhos e quando está grande e sai de casa, vão viajar. Eu e a pastora Karina fizemos o contrário. Nós vamos viajar. Nasceu, agora nós vamos cuidar dos filhos. Então viva a sua vida. E, irmãos, isso é até um sinal que você está confiando em Deus. Enquanto eu estou aqui trabalhando, Deus está trabalhando por mim. Enquanto eu estou dormindo, Deus está trabalhando por mim. Não adianta eu ficar preocupado amanhã. Basta o mal de hoje. Amanhã é outro mal. Semana que vem é outro desafio. Eu vou viver a minha... Não vou largar as coisas. Porque às vezes a pessoa cai numa depressão, irmãos, que não quer fazer mais nada. Né? Viva, mas viva com responsabilidade. Não está recebendo, para de vir até na igreja. Continue vivendo a sua vida, não para. E o terceiro, irmãos, quero colocar aqui um versículo, Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente até cansa de pedir a Deus aquilo que a gente precisa, ou aquilo que a gente quer. Mas uma coisa em que eu aprendi, irmãos, né? A vontade de Deus é que prevalece, tá? A gente tem que entender isso, porque Deus é Senhor. Deus é Senhor das nossas vidas. A gente ora e aí, Deus? Mas uma coisa que eu quero falar para vocês: orem, não deixem de orar. E eu acho que é assim: enquanto você não receber um não de Deus, você tem todo o direito de orar e pedir. Você já recebeu o não de Deus? Continua pedindo. Deus, eu estou orando aqui, estou no vácuo. Continua pedindo. Enquanto a palavra de Deus não é dada, eu tenho todo o direito de pedir, como filho. E eu acho que é isso que de repente nos ajudou nesses 10 anos. E, irmãos, às vezes o negócio fica tão difícil. Quando estava chegando no final do ano de 2018, eu já estava assim numa descrença. Eu falei, Deus, não está dando mais. Tá, eu sei, eu prego, eu ensino, tá, tô lá, mas olha, meu emocional não está legal. Não sei. Às vezes a gente chega até a pensar, irmãos, em pendurar a chuteira. Vou pendurar a gravata. O negócio está ficando difícil. 2019 não vai dar para mim. Não vou ter peito para levar. Aí era final de ano, 2018. Eu fui para São José do Rio Preto, na casa dos meus sogros, que geralmente final de ano a gente passa lá. E num domingo, no dia 30 de dezembro de 2018, eu fui numa igreja lá em São José do Rio Preto.
que se chama Cabana Church. Olha que chique. Uma igreja toda preta assim, irmãos. Bom, parece um shopping assim. Falei, vamos lá, Karina, vamos lá. Vai, fui com a minha cunhada, né? Falei, vamos lá, vamos nessa church aí. Um calor, irmãos, ou cidade quente, viu? A misericórdia. Falei, vamos lá. Aí entrei lá, ar-condicionado, oh, que bênção. Olha, sentei. E, irmãos, naquela tarde, 30 de dezembro de 2018, aí foi pregar na época, ainda, né, o bispo Alex, que é o presidente da igreja. Irmãos, ele começou a contar o testemunho dele. Parecia que ele estava falando toda a minha vida ali. Ele começou a contar a história dele, que fazia 15 anos que ele não conseguia também ter filho, tentou vários métodos, nada, e ele estava no desespero. Irmãos, ele começou a falar tudo aquilo que eu precisava ouvir. Irmão, fazia tempo que eu não escutava Deus falar comigo daquela forma. E aí eu quero falar uma coisa para a igreja. Teu ministério é muito importante, leve muito a sério. Porque de repente Deus vai te usar aqui de uma forma para mudar a cabeça de alguém que está querendo se matar. Ou para mudar a opinião de alguém que está querendo parar de vez. E aí eu peguei e ouvi aquilo, irmãos, mas o meu coração se encheu de fé de uma tal forma que eu falei, é esse ano, 2019. É esse ano aqui. Eu saí de lá cheio. Eu falei, ele falou tudo. Sabe? Eu falei, não, é esse ano, 2019. Está fechado. E aí, irmãos, 2019 veio. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, junho. Chegou as nossas férias, saímos de férias de novo. E a pastora Karina já tinha passado por 2 cirurgias. E o médico da Karina falava assim para a Karina, olha, tá tudo bem com você. Com você não tem nada de errado. Aí, irmãos, não sei o que me deu. Isso foi em 2019. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, 8, 7 anos atrás, eu fui no médico. Quando a Karina estava com os problemas dela, né? Cisto no ovário, no útero, irmãos. Quem acompanhou de perto sabe. Quando eu tinha 35 anos, irmãos, eu fui no médico para ver se estava tudo bem comigo. Se a minha fertilidade estava ok. Fui no médico. Isso acho que foi em meados do ano de 2014, 2013, por aí. Fui no médico, fiz os exames e deu ok. Falei, legal. Então, comigo tá ok. Porque a esterilidade também pode vir por parte do homem, tá? É só mulher não. E aqui vai uma brecha para quem quer casar. É importante que o casal faça exames pré-nupciais. O que é isso, pastor Elber? Procura a gente depois, a gente explica, senão vai tomar muito tempo. E aí eu fiz exame e tal, com 35 anos de idade. Aí em 2019 eu já estava com 42, 41, 42, por aí. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer o exame de novo. Não sei o que me deu. Falei, vou fazer de novo. Só que agora eu quero ir num médico legal. Eu quero ir num médico porque eu não tinha gostado muito do anterior e nem de outro. Falei, irmãos, eu demorei 15 dias para escolher o médico. Graças a Deus o meu convênio permite fazer isso. E eu tenho até uma mania, irmãos, que o pessoal fala que até eu sou muito sistemático e chato. Toda vez que eu pesquiso médico para mim, para minha filha ou para Karina, eu pesquiso o médico na internet. Eu olho para ele, se tem cara de louco, eu não vou. Não vou, falo de boa, me desculpe os profissionais de saúde. Eu olho para a cara dele, se é esquisito, meu, não vou não.
Eu olho até onde ele se formou, onde ele trabalhou. Olho. Hoje na internet você olha tudo. Falei, deixa eu ver o camarada aqui. Que? Não. Escolho. Toma um diagnóstico errado e você vai entender. Demorei 15 dias, irmãos. Aí eu achei um tiozinho. Falei, fica a cara dele, eu vou nele. É ele. E ele falava rápido, sabe? Mas ele foi assim... direção de Deus assim para minha vida. Cheguei ali, ó, vamos fazer os exames. Beleza, toma aqui, ó, faz isso, isso aqui. Médico à moda antiga, fazia garranchão. Tó, faz. Aí, irmãos, em novembro, fiz os exames. E no mês de novembro de 2019, eu descobri que eu tinha baixa fertilidade. Com 35 estava tudo bem, mas agora com 42 a coisa já não está mais tão assim. Eu falei, meu Deus. Karina já passou por 2 cirurgias. Toda essa espera, agora eu estou com problema. Eu falei, não é para ser mesmo, né? Não é para ser. E às vezes eu pergunto, por que eu me iludo, né? E aí, no dia que eu vi a notícia assim, mês de novembro, eu falei com a pastora Karina. A pastora Karina falou, tudo bem. E sendo bem sincero, irmãos, eu também não entrei assim muito em desespero, porque o que é uma baldada d'água para quem já está molhado? Eu só me lembro, irmãos, que à noite eu ajoelhei assim no pé da cama e fiz a seguinte oração: Deus, me ajuda nesse momento a encarar essa situação com maturidade. Porque não sei o que eu faço. Me ajuda a encarar com maturidade toda essa situação. Em nome de Jesus, amém. Foi isso. Aí, irmãos, o médico sugeriu para mim, vamos fazer uma cirurgia aí. Tá. Me deu a guia lá para fazer os exames pré-operatórios. E isso, irmãos, eu não tinha contado para ninguém. Em 2019. Era só eu, entre eu e a Karina. Eu não contei para os meus pais, nem para os pais da Karina, não contei nem para o pastor da igreja. Foi uma parada só entre eu, a Karina e Deus. Vamos lá, né? Ainda até o médico falou assim, é o seguinte, essa cirurgia eu vou ter que te dar 15 dias de licença. Então, vamos tentar fazer lá para fevereiro, porque já está chegando o fim de ano, época de festa, não vai ser legal para você, porque você não vai poder nem dirigir, você vai ter que ficar meio que de repouso, tal. É legal você ficar de repouso. Então, vem lá depois do final de janeiro, na hora que passar. Então, tá bom, né? Vamos lá. Aí eu falei, eu achava que esse ia ser agora... Irmão, começa a entender aí, eu achava que ia ser 2019, em novembro eu levo essa bomba aqui, e agora? Vamos lá, vamos continuar. Aí de novo, dezembro, né? Chegou o fim de ano, vamos para São José do Rio Preto, passar o Réveillon. E aí, eu olhei assim para a pastora Karina, né? Ela não está aqui, né? Falei, nossa, minha esposa está mais inchada. Mas até aí, irmão, uma coisa que é terrível, irmãos, que mulheres quando tem problemas no ovário, no útero, às vezes começa a dar sintoma parecido de gravidez, é aí que mata. Quando você vai fazer exame e dá negativo. Eu olhei assim e tal. A pastora Karina também não estava se sentindo bem, mas até aí, irmãos, a gente pensava que era o calor, alguma coisa de pressão, algo assim. Eu falei, amém. Aí passamos o Réveillon lá em São José do Rio Preto. Aí dia 1º de janeiro de 2020, eu já tarde da noite, estava retornando de São José do Rio Preto, depois de quase 6 horas de viagem. Eu estava na avenida de casa, e eu lembro perfeitamente que eu falei assim para a pastora Karina. Falei, olha, eu queria fazer uma coisa diferente esse ano.
eu quero fazer algo diferente. Eu não sei o que eu vou fazer. Fazer um curso, eu vou, sei lá, eu vou viajar de novo, eu vou, não sei, eu vou pular de paraquedas, não sei. Vou fazer algo diferente. Eu tenho medo de paraquedas, tá, irmão? Nunca vou fazer isso. Mas vou fazer alguma coisa diferente. Não sei. Eu quero fazer um negócio, eu quero uma coisa diferente esse ano. Isso era quase 10h30 da noite, no dia 1º de janeiro de 2020. Falei, queria uma coisa diferente. Eu vou fazer algum negócio diferente. Corte, costura, não sei. Eu vou fazer. Aí, dia 2 de janeiro, dia útil, primeiro dia útil de 2020, falei, vou trabalhar. Peguei, trabalhei, Karina foi trabalhar, chegamos em casa. E a gente não estava muito afim de fazer janta, né? Falei, chama uma pizza. Né? Chama uma pizza e eu fui tomar banho. Aí tomei banho e tal, saí, né? Me troquei. Quando eu chego no quarto, fui tomar banho num quarto, a pastora Karina estava no outro. Quando eu chego no outro quarto, a pastora Karina chorando, me mostrando um negocinho, né? Me mostrando um negocinho. Que isso? Olha aqui, ó, 2 risquinhos. Falei, ih? Aí a pastora Karina ri de mim até hoje disso aí. Eu falei, eu tô grávida. Eu falei, o quê? Como assim? Eu falei, como assim? Vai lá na farmácia pegar outro teste. Eu falei, tá bom. Irmão, saí na rua quase de pijama. E eu esperando o cara da pizza chegar. Aí vai lá eu, né, com roupa de dormir na farmácia. Me dá, tem teste aí, moço? Tem, então daqui. Aí eu levei de novo, tá aqui, ó. Ela foi lá, testou de novo, tá aqui. 2. Eu falei, mas ó, vamos fazer o de sangue aí. Né? Senão não vale. Aí chegou o dia seguinte, a pastora Karina, tão ansiosa, comprou outro testinho de farmácia, aquele que vem displayzinho, que fala, o 3º. E deu o quê? 2 pauzinhos de novo. Ligou pro médico dela, ó, me prepara uma guia aí que eu vou fazer um exame de sangue no mesmo dia. Foi lá, pegou a guia, fez a coletagem de sangue. O resultado acho que saiu no mesmo dia. E aí estava comprovado que a pastora Karina já estava grávida da nossa Ana Carolina. Naquele dia a gente não sabia que era menina ainda. E aí, irmãos, foi na hora que realmente eu tive um 2020 totalmente diferente. 2 de janeiro de 2020 eu falei, agora já era. Tem que arrumar um lugar. Aí, irmãos, aí eu virei pedreiro, pintor, eletricista, montador de móveis, socorrista. Virei tudo. Tão pouco tempo. E, irmãos, e Deus assim foi tão gracioso, né? Tão assim, que eu tive o privilégio, irmãos, assim, no meio da pandemia, para provar que Deus é Deus. E desde quando, irmãos? Daqui 18 dias a Ana já vai fazer 1 ano de idade. E quase desse 1 ano inteiro, irmãos, eu vivi todos os dias do lado da minha filha, ao acordar, ao deitar, todos os dias. Eu acho que muito pai, eu acho que não teve o privilégio disso. Agora chegou a minha vez de fazer uma inveja santa. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Irmãos, aí é que eu vou para o versículo 21, 22. E às vezes eu me sinto até envergonhado, irmãos, em algumas atitudes e pensamentos que eu tive na presença de Deus, né? Porque às vezes quando algo acontece na nossa vida, a gente não espera, a gente acha que Deus não vai cumprir, a gente fica com o sentimento que está escrito aqui nos versículos 21 e 22. Eu já estou acabando, irmãos.
Quando o salmista fala assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. E quantas vezes, irmãos, a gente fica que nem um animal irracional na presença de Deus? E Deus foi tão maravilhoso, irmãos, que hoje eu só tenho que agradecer. Deus de fato cumpriu a sua promessa. Eu acho que tudo isso que aconteceu hoje, eu tenho que agradecer também o apoio dos irmãos que oraram, estiveram junto com a gente. Porque, irmãos, a gente começa a entender que os planos de Deus são muito mais superiores do que o nosso. E quando Ele faz de uma forma que nos surpreende. Eu jamais iria pensar, irmãos, sem brincadeira, no dia 1º de janeiro de 2020, eu jamais pensava, vou ser pai. E no dia 2 de janeiro, aí eu falei, Deus cumpriu. O que eu senti no dia 30 de dezembro de 2018, que aconteceria em 2019, aconteceu. Só que eu fiquei sabendo no primeiro dia útil de 2020. Olha como que Deus faz as coisas. Nunca duvide de Deus, irmãos. Então, mediante isso, irmãos, desejo a todos um feliz Dia dos Pais. Eu não sei que situação você está, eu espero que essa palavra, esse testemunho te sirva para você continuar na presença de Deus e a não desconfiar dos planos de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus são perfeitos. Amém? Vamos orar.